a boca do Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade. Amém. É muito bom estar aqui, gente. Eu amo estar aqui, né? É a Light de BH. É uma continuidade aqui, né? Vamos dizer assim. E é muito bom estar aqui com vocês. Vocês estão bem, gente? Então, tudo bem aí? Tá? Olha, é bênção nós estarmos aqui. E eu gostaria que você, nessa noite, abrisse o seu coração para receber de Deus nessa noite. Amém? Você quer receber de Deus? Amém? Então, abra o seu coração e receba, porque o Senhor quer te dar muito, Ele quer falar com você. E assim como Ele falou meu coração através dessa palavra, eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Eu agradeço muito a Deus, porque a Light, tanto em BH quanto em Arcos, é uma igreja atenciosa, né? É uma igreja honrosa, é uma igreja amorosa, e é muito bom, gente. Ontem fizeram aqui, né, honraram, assim, fizeram uma homenagem aqui a algumas mulheres de Deus, sabe, aquelas mulheres de Deus, né? E homenagearam aqui a pastora Clair, e era tão gostoso eu estar aqui no meio delas. Eu me sinto mesmo em família, me sinto em casa, e é muito bom estar aqui. E essa igreja, então, uma igreja abençoada, uma igreja honrosa, uma igreja que vai crescer muito nessa cidade, que vai fazer diferença, já faz diferença e vai fazer muito mais diferença aqui. Amém? Olha, você também que está online, né, receba de Deus aí onde você estiver. Olha, queridos, o que a geração passada passou de bom para você? O que a geração passada deixou de bom para você? Passou de bom para você? Bom, eu fiquei pensando e eu me lembrei de muitas coisas boas que me passaram, graças a Deus, né? Como, por exemplo, o respeito aos mais velhos. A geração passada me passou isso, o respeito aos mais velhos, o respeito aos professores, o respeito aos pastores, né? Logo que eu me converti, eu aprendi, tinha 15 anos, e me ensinaram assim, o respeito, a honra aos meus pastores na época. Eu tinha 15 anos ali em Campo Belo, e me ensinaram isso, a geração que passou, né? A geração passada me ensinou isso de bom, o respeito aos mais velhos, professores, pastores, às autoridades. Outra coisa que eu me lembrei, valores da pátria, ter um coração patriota. A geração passada me passou isso, né? Então, no colégio onde eu trabalhei muitos anos, lá toda segunda-feira, ainda, até hoje, se canta lá o hino nacional, reúne as crianças, e nós cantávamos ali, e ainda cantam, agora a escola está fechada, mas cantam o hino nacional. Infelizmente, tem lugares que não cantam mais, né? Mas a geração passada, queridos, me passou isso, valores da pátria, valores, ter um coração patriota. Na geração passada passou para mim também, queridos, valores morais, né? Meus pais, minha família, depois eu me converti, então me passaram valores morais que me ajudaram como mulher, desde jovem, desde novinha, né? Desde criança, e me ajudaram como pessoa nesse mundo. Outra coisa que a geração passada passou para mim, quando eu me converti, foi fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Nós tínhamos em Campo Belo
eu não sei, a Marilza morou em Campo Belo, não sei se ela chegou a conhecer a tia Guelmar, que era conheceu, né? A tia Guelmar era conhecida como tia, ela não era nossa tia, mas na igreja nós a chamávamos de tia Guelmar. E eu me lembro com muito carinho que era uma senhora de idade, mas ela se dedicava a nos ensinar, a trabalhar com os jovens ali na igreja. E era uma senhora, gente, de outra geração. Nós jovens amávamos. E ela era outra geração. Eu tinha 15 anos, o pessoal na igreja, os jovens, nós tínhamos 15, 16 anos, 17, a turma ali, e nós amávamos estar com ela. E a tia Guelmar nos ensinou também, além de honrar os pastores, ela nos dízimos e ofertas. Eu me lembro que eu ficava assim encantada, porque eu era recém-convertida. E eu vi a tia Guelmar, ela dava dízimo. Ela entregava o dízimo, até se a gente desse, nós juntávamos os jovens, às vezes, não que tivesse que fazer isso, mas nós juntávamos para ela um presente no aniversário. Por exemplo, naquele tempo, quem lembra da enceradeira? Quem lembra que da enceradeira? Os jovens aí estão vendo, gente, nem lembram da enceradeira, né? Mas a enceradeira, hoje a própria cera dá brilho. Né? E também hoje nem está usando muito piso que tenha que passar cera, não é mesmo? Mas passávamos cera e ela tinha a casa de piso de madeira, e nós juntamos os jovens, demos uma enceradeira para ela. Eu tinha uma velha lá em casa, gente, eu pus lá fora. Coloquei o meu lixo lá fora e a minha enceradeira. Ela ficou lá um tempão, ninguém queria. A enceradeira, eu lembrei disso, que eu pus lá fora, mas ninguém queria enceradeira. Hoje ninguém quer saber de enceradeira, né? Mas a gente usou escovão e depois enceradeira. Mas a enceradeira, eu lembro que nós juntamos. Ela foi na loja que nós compramos aquela enceradeira, viu o preço lá da enceradeira e ela entregou o dízimo. E assim ela fazia, ela recebia oferta, porque ela era uma viúva que não tinha um sustento. O marido dela morreu de repente, ela não tinha a pensão do marido naquela época, né? E ele morreu num acidente. E nem filhos ela teve. Então, ela se dedicava ao Senhor, ela fazia linguiça muito gostosa, vendia, tirava o dízimo de cada coisa que ela vendia. Então, queridos, me passaram, a geração passada, me passou fidelidade nos dízimos e ofertas. E desde que eu me converti aos 15 anos, eu não tinha dificuldade nenhuma com isso, né? Dízimo, lá diz na palavra, para trazer a casa do tesouro, a casa do Senhor. Dízimo, gente, não é para ajudar os pobres, não é para... O dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor. E as ofertas, né? Agora, dar esmola, ajudar os pobres lá fora, nós também, é nossa missão também. Socorrer os necessitados, isso tudo também é nossa missão. Mas ela nos ensinou, gente, e uma liberalidade naquele coração. E a casa dela era aberta. Naquele tempo não se falava casa dela. Existia célula de mulheres, vamos dizer, né? Toda quarta-feira e toda terça-feira à noite, nós tínhamos reunião de oração na casa dela. Então, e ela nos ensinou muitas coisas preciosas, a geração passada. Disciplina, amor à palavra de Deus, também o valor da palavra de Deus. A geração passada me passou isso, eu fiquei lembrando. Passaram isso para mim, o valor que tem a palavra. Não essa palavra livro aqui, mas essa palavra revelada no nosso coração, tá? E também, gente, contemplar o belo. Isso eu aprendi muito com meu pai. Minha mãe também gostava de roça, de contemplar a natureza. E o meu pai, eu aprendi tanto com ele amava pássaros. Meu pai, ele ficava encantado com um passarinho que ele via voando, pousando lá no nosso quintal. Ele encantava, ele apreciava.
montanhas. Ele chegava na janela do quarto e falava: filha, olha que lindo aquela montanha, que antigamente dava para ver montanha lá da janela da casa deles. Hoje acho que não dá mais. Mas já tem mais casas, né? Mas meu pai, ele passou isso para mim. Tudo era lindo para o meu pai. Tudo era lindo, tudo era bonito, tudo ele via Deus. Então, ele me ensinou a contemplar o belo. A geração passada me ensinou isso. Orar foi um valor passado para mim desde que eu me converti, que a gente precisava ter vida de oração. E esse valor, gente, foi passado da geração passada. O valor que é eu ter o meu momento a sós com Deus, eu ter o meu momento a minha vida de oração. Mas depois, gente, e muitas outras coisas abençoadas a geração passada passou para mim. Eu creio que você também lembrou muitas coisas, né? Que a geração passada ensinou para você. Você que é jovem, seus pais já te ensinaram muitas coisas, seus avós. Então, vocês já aprenderam muitas coisas com a geração passada. Mas depois eu pensei, queridos, o que eu estou passando para essa geração? O que eu vou deixar para as gerações vindouras? O que eu vou deixar? O que você vai deixar para as gerações vindouras? O que você está passando para as gerações aí, né, que estão chegando? O que nós vamos deixar para gerações próximas aí, vindouras? E é sobre isso que nós vamos compartilhar. E eu intitulei essa palavra hoje, então, acorde, mude a história dessa geração. Amém, gente? Acorde. Né? Mude a história dessa geração. Eu gostaria que nós víssemos aí, abríssemos aí em Isaías 41:4. 41:4. Diz assim, Isaías 41:4. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. Agora eu gostaria que abrissem, por favor, Apocalipse 21:6, a parte A. Apocalipse 21:6, a parte A. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, queridos, o Senhor tem chamado as gerações à existência. Ele tem chamado as gerações à existência. Ele disse assim, ele diz aí, eu sou o alfa e o ômega, quer dizer, eu sou o princípio e o fim. Ele está dizendo, gente, que ele é o primeiro e o último das gerações. Ele é o primeiro e o último das gerações. Em Gênesis 1, 20 a 28, mas nós vamos ler só o 26, 27 e 28. Deixa eu ler aqui. Gênesis 1, 26, 27, diz assim, houve fome naquela cidade, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac, não, queridos, é 20, eu falei 26, desculpa. É capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, 27 e 28, isso. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra.
Aí, gente, nós vemos Deus chamando as gerações à existência, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele chamando as gerações aí à existência. A Bíblia, ela é um livro de gerações do início ao fim. Do início ao fim, ela é um livro de gerações. A cultura da nossa igreja, queridos, tem a ver com gerações, né? Teve a geração passada, a geração atual. Então, a igreja, a cultura também da nossa igreja tem a ver com gerações. As gerações, elas não existem por acaso, queridos. As gerações, né? Deus chamou as gerações à existência com propósito de que nenhuma ficasse sem conhecer a salvação do Senhor. Então, queridos, os planos de Deus, eles são cumpridos através das gerações, ok? Os planos de Deus são cumpridos através das gerações. É importante lembrarmos que uma geração, gente, ela foi criada sob os fundamentos da outra geração. Entenderam? Essa geração hoje foi criada sob o fundamento de uma geração anterior, tá bom? E ela também essa geração deve ser a base para as gerações vindouras, para aquelas gerações que virão, que estão vindo aí. Então nós somos responsáveis, você e eu, queridos, nós somos responsáveis pela geração que está chegando. Não só os pais, não só os pastores, não só os mais velhos, mas eu e você, cada um que está aqui, nós somos responsáveis pelas gerações, pela geração que está chegando aí, dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Eu e você, queridos, podemos mudar uma geração inteira. Você sabia disso? Você que está aqui nessa noite, nós podemos mudar uma geração inteira. Todos nós somos responsáveis para mudar a geração. Mude a história dessa geração. Cada um aqui pense nisso. Mude a história dessa geração. Vamos acordar, despertar e orar por essa geração. Você ora pelo trabalho infantil? Sabia que é precioso aquele trabalho? Eles são um rebanho de Deus. As crianças estão ali recebendo ensinamentos, recebendo a palavra de Deus. Essa geração nós precisamos orar por eles. Os jovens, todos nós, pela geração das crianças. Os adolescentes. Hoje os adolescentes são assim, bombardeados com muita coisa. Nós somos responsáveis pela geração dos adolescentes. Nós somos responsáveis pela geração dos jovens. Entenderam? Nós precisamos, queridos, então, servir o Senhor em seus propósitos nessa geração. Nós precisamos nos levantar aí em oração por essa geração que está aí e pela nossa geração também, tá? E para cumprir, queridos, o propósito de Deus na sua geração, eu gostaria de falar alguns pontos aqui. O que é preciso fazer para cumprir os propósitos de Deus na sua geração? Primeiro, é preciso fazer as coisas à maneira de Deus, tá bom? Fazer as coisas à maneira de Deus. Você quer fazer as coisas à sua maneira ou à maneira de Deus? Você quer fazer as coisas com aquilo que você acha? Hoje está cheio de achômetro, né? Eu acho. Não, isso aí na Bíblia, eu acho. Que não é bem assim isso aí que está na Bíblia, né? Eu acho. Então, queridos, olha, você quer fazer as coisas à sua maneira ou à maneira de Deus? Nós podemos fazer as coisas da nossa maneira ou da maneira de Deus,
ou da maneira aí do mundo, entenderam? Nós precisamos estar atentos aí a essa escolha. Saul, queridos, foi o primeiro rei de Israel. Ele foi ungido por Samuel. Mas o que foi que causou, né, a ruína a ruína de Saul? Sabe o que foi, gente? O que causou a ruína de Saul e do povo de Israel foi quando ele resolveu tornar-se independente. Ele resolveu tornar-se independente. Ele resolveu fazer as coisas à sua maneira. E ele achou que ele não precisava mais de Deus. Ele achou que ele não precisava mais das pessoas. Ele achou que ele não precisava mais da direção de Deus. Então, nesse momento que Saul tomou essa posição errada, isso aí foi a ruína dele e também do povo de Israel. Ele quis ser independente, ele quis fazer as coisas do seu jeito. Ele errou, ele foi perdoado, mas ainda assim ele escolheu permanecer no erro. Porque errou, arrependeu, glória a Deus, né? Mas o problema de Saul é que ele persistiu, né? Ele quis persistir, então, ele quis persistir, permanecer no erro. Ele errou e foi perdoado, mas ele fez essa escolha tão triste que foi permanecer no erro. A consequência disso, gente, foi a morte espiritual dele, a morte física de Saul. Quem sabe a história lá, né? Leia, linda a história. E a história, assim, até chegar Davi, né? Quando Davi foi ungido rei, então Saul entra aí na história. E então a consequência dele foi na vida espiritual dele, na vida física, porque trouxe a morte física para ele. E ainda por cima, queridos, esse mal, ele foi disseminado na família de Saul. Quem lê a história lá, todos da família de Saul foram mortos. Né? Então, trouxe consequências para ele, mas também para a geração dele. Para a geração dos filhos dele também. 1 Samuel 13, de 8 a 14, nós não vamos ler agora, você pode anotar e ler na sua casa. Saul não esperou Samuel. Saul, ele mesmo ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. E não podia fazer isso. Quem fazia isso era o profeta. E o profeta Samuel estava demorando. E ele foi lá, o que ele fez? Ele mesmo ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. E no versículo 13, aí Samuel, sabe o que Samuel fala para ele? Quando Samuel chega, Samuel fala assim: você agiu como tolo. Você agiu como tolo. Saul e a sua família sofreram as consequências de fazer coisas do seu jeito. Sabe, gente? Quando nós escolhemos isso também, fazer as coisas do nosso jeito, muitas vezes nós vamos sofrer as consequências. Mas, infelizmente, existem pessoas também, a nossa geração também vai ser atingida. Assim como aconteceu com Saul. Não só ele, mas toda a sua descendência, toda a sua família sofreu as consequências também. Então, não tem, queridos, como andar com Jesus sendo independente. Não tem como a gente andar com Jesus sendo independentes. Entenderam? Nós temos que estar na dependência dele o tempo inteiro. Nós temos que estar temos que fazer a vontade de Deus, fazer a maneira de Deus e não de acordo com o que achamos e pensamos. Mas nós precisamos fazer as coisas à maneira de Deus. E se você quer ser independente, querido,
se você quer sempre independente de Deus, você quer fazer as coisas do seu jeito, você não quer seguir o que a palavra de Deus te ensina, você não quer ouvir aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida para te instruir, né? Então, infelizmente, você vai sofrer as consequências, você vai se dar mal. Todos que querem ser independentes de Deus, né, dos ensinamentos de Deus, daquelas pessoas que Deus coloca para nos orientar, nos ensinar, geralmente vão se dar mal, entenderam? E aí quando se dão mal, eles também estão prejudicando os filhos que eles terão, os netos futuramente e assim por diante, entenderam? Olha, ou nós seguimos a Jesus, seguimos a vontade de Deus, ou nós fazemos a nossa vontade. Você decide, nós decidimos. Ou fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus, nós vamos estar na presença de Deus, independente das circunstâncias, né? Ou nós fazemos as coisas de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, de acordo com a minha vontade. E as vontades, queridos, elas estão ligadas à nossa área emocional, né? As vontades estão ligadas ao nosso emocional. E o nosso emocional, né? A alma, ela engana a gente muitas vezes. O emocional, a nossa alma nos engana muitas vezes. Então, nós precisamos fazer as coisas, né? Seguir Jesus e fazer a vontade dele e não a nossa vontade. A nossa vontade, muitas vezes nós temos que falar assim, fora, né? Eu quero fazer a vontade do meu Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor Jesus, mas a minha vontade, eu não sou independente de Deus, eu sou dependente dele. E eu quero fazer a vontade do Senhor Jesus. Eu quero segui-lo. Mas eu e você podemos escolher ou seguir Jesus, fazer a vontade dele, ou fazermos a nossa vontade. Agora, queridos, Davi, né? Nós vimos aí Saul, o que aconteceu com Saul, que ele quis fazer as coisas do jeito dele e deu tudo errado. Mas deu tudo errado não só para ele, para toda a sua descendência. Leiam, né? Eu estou lendo, não sei se vocês estão lendo a Bíblia toda, né? Eu estou lendo novamente a Bíblia, que a gente vai... Quase o ano passado eu não li ela toda, mas o ano atrasado li toda. Então agora eu estou lendo de novo toda. E a gente vai vendo ali as consequências tristes na vida de Saul e da sua família, porque ele resolveu fazer as coisas à sua maneira. Agora Davi, sabe o que Davi fez, gente? Ele serviu aos propósitos de Deus. Davi pecou, mas arrependeu-se, ele não persistiu no erro, ele não permaneceu no erro, mas Davi, ele serviu os propósitos de Deus na sua geração, e ele serviu na sua geração e também nas gerações vindouras, tá? Ele serviu também de geração em geração, Davi serviu os propósitos de Deus. E da casa de Davi, quem veio da casa de Davi, gente? Quem veio da casa de Davi? Pode falar alto, gente. Jesus veio da casa de Davi, né? Jesus, filho de Davi, não é assim? Por quê? Jesus veio da casa de Davi. Então, Davi, ele fez o quê? Ele serviu os propósitos de Deus na sua geração e de geração em geração. E aí nós sabemos que da casa de Davi veio o meu Salvador, o seu Salvador. Amém? Aleluia! Jesus veio da casa de Davi. E é servindo os propósitos de Deus, queridos, que o nome do Senhor vai sendo levado de geração em geração. Você vai servindo os propósitos de Deus e o nome de Jesus vai sendo levado de geração em geração. Entenderam?
na minha geração lá atrás, falaram de Jesus, né? Hoje eu estou aqui, você está aí, você está falando de Jesus. Então, o nome de Jesus, ele vai sendo levado de geração em geração. Quando eu e você, queridos, servimos os propósitos de Deus, quando eu e você servimos então os propósitos de Deus, sabe o que acontece? Nós vamos marcar não só a nossa geração, mas nós vamos marcar a geração vindoura. Quando você serve os propósitos de Deus, você vai marcar a sua geração hoje, mas você vai marcar a geração dos que estão vindo. Você vai marcar a geração daquelas crianças, você vai marcar a geração dos adolescentes, você vai marcar a geração dos seus filhos, você vai marcar a geração dos seus netos. Entenderam? Nós vamos marcar as gerações. Se eu e você, então, servirmos aos propósitos de Deus. Nós precisamos, queridos, fazer as coisas à maneira de Deus também. Sabe quando? Nos relacionamentos. Muitas vezes, nos relacionamentos, nós queremos fazer do nosso jeito. O nosso jeito eu olho e falo assim, ai, que mulher chata. Isso é o meu jeito, né? Isso é jeito de Deus, gente? É assim que nós aprendemos? É assim? Hein, gente? Pode falar. Não é assim que nós aprendemos, que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina na palavra dele, né? Então, nós precisamos fazer as coisas à maneira de Deus, também nos nossos relacionamentos. Nos relacionamentos na nossa família. Nós precisamos estar ali fazendo as coisas à maneira de Deus. O nosso modo de relacionarmos na nossa família precisa ser a maneira de Deus. O nosso modo de relacionarmos na igreja com os irmãos em Cristo precisa ser a maneira de Deus. Os nossos relacionamentos lá no trabalho, eles precisam ser não de acordo com aquilo que nós pensamos, achamos, mas precisa ser, nosso relacionamento lá no trabalho, precisa ser de acordo com Deus, com o que o Senhor Jesus nos ensina. Amém? Então, quando nós falamos de gerações, queridos, nós estamos falando também, nós estamos pensando também em relacionamentos, né? Porque foi preciso o relacionamento meu com a geração passada, não é? Relacionamento deles comigo, meu com eles, para que eu aprendesse muita coisa. Você também. Então, quando nós falamos de gerações, nós estamos pensando então em relacionamentos. Mas como fazer as coisas à maneira de Deus nos relacionamentos? Como eu vou fazer as coisas, né? A maneira de Deus nos nossos relacionamentos. Eu gostaria que vocês abrissem 1 Coríntios 13, 11. Aí tem a resposta. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A resposta é aí, queridos. Como fazer as coisas à maneira de Deus nos relacionamentos? Sabe como? Deixando de ser menino. Deixando de ser menino. E sendo homem. Homem aí quer dizer maduros. Sendo pessoas maduras nos relacionamentos. Entenderam? Hoje nós estamos vivendo um mundo, né, do mimimi, não é verdade? Outro dia eu ouvi um pastor falando, uma pregação que eu ouvi, estava ouvindo assim, e ele falando que agora nós estamos no mundo do mimimi, está muito difícil. Ai, não fala isso com fulano que ele vai se ofender. Ai, deixa a menina andar nua, não tem importância, porque senão ela vai se ofender. Né? Deixa o namoradinho lá transando lá fora do casamento, porque senão eles vão ficar ofendidos. Então, nós estamos vivendo um mundo do mimimi. Todo mundo fica ofendidinho. Todo mundo fica magoadinho.
Não é assim? Quando eu me converti, gente, uma vez, o meu pastor, que depois se tornou meu marido, né, mais tarde, mas o meu pastor um dia me chamou, me puxou a orelha. Né, eu estava namorando um rapaz que não era cristão, que não amava Jesus. E nesse tempo, ele não falou comigo porque ele queria namorar comigo, não, tá? Ele me falou como pastor. Não, ele me falou, queridos, como pastor. E ele me puxou a orelha. Ele estava me pastoreando. Aí, então, queridos, sabe, a gente não ficava com raiva do pastor. Eu nunca fiquei emburrada com ele, com raiva dele. Aquilo que ele falou me incomodou. Na hora eu fiquei meio assim, ele não entende. Eu amo fulaninho, né? Mas não era nada de Deus aquilo para a minha vida. Não tinha condição de luz com trevas, né? Coisa melhor é luz com a luz, que a gente ajoelha juntos e ora, a gente clama ao Senhor juntos, a gente frequenta a igreja juntos, criamos os filhos na presença de Deus, o casal caminhando no Senhor, né? E então, queridos, mas nós estamos vivendo um momento meio complicado, mas para fazer as coisas à maneira de Deus nos relacionamentos, nós precisamos, de acordo com esse texto da palavra de Deus, deixar de ser menino e ser homem, ser maduro. Homem, aí, gente, é maturidade, é para a mulher e para o homem, tá? É sermos maduros. Olha para vocês verem. Quando eu era menino, eu era um causador de problemas. Eu explodia por qualquer coisa. Eu e você, né? Isso aqui é para a gente pensar. Quando eu era menino, quem sabe eu, você, éramos um causador de problemas. Quem sabe eu e você explodíamos por qualquer coisa. Quem sabe eu e você tinha pavio curto. Entenderam? Quem sabe, quando era menino, eu e você guardávamos uma lista de ofensas contra as pessoas, contra alguém. Quem sabe, eu e você, quando éramos meninos, né, nos regozijávamos com a mentira. Quem sabe, eu e você, quando éramos meninos, quer dizer, antes de conhecer Jesus, éramos meninos, imaturos. Quem sabe lá naquele tempo, antes de conhecer Jesus, nós guardávamos mágoas e ressentimentos no nosso coração. Quem sabe eu e você, quando éramos meninos, nos alegrávamos com a injustiça, dizendo, às vezes até falando assim, bem feito. Aconteceu aquilo, bem feito. Né? Isso é antes de ter Jesus, gente. Entenderam? Isso é antes de ter Jesus, nós éramos o quê? Meninos, imaturos. Quem sabe, eu e você precisávamos ser bajulados para fazer aquilo que era nossa responsabilidade. Vocês já viram pessoas assim? Você tem que bajular ela, para ela fazer uma coisa que é a responsabilidade dela, como cristã, como filho em casa. Entenderam? Mas tem que ser bajulado, tem que ser, né? Que senão vai se ofender. E sei lá, quando a gente era o quê? Menino, tá? Quando a gente era menino. Olha, quem sabe eu e você precisávamos ser reconhecidos pelos nossos feitos. Nossa, ninguém me elogiou. Eu limpei aquele púlpito, eu fiz aquele púlpito. Gente, eu amei esse púlpito, tá? Lindo, né? Moderno, muito legal. Mas quem sabe, né? Você quer ser reconhecido. Se ninguém elogiar o que você faz, quem sabe eu e você, naquele tempo de menino, entenderam? Amém? Naquele tempo de menino, a gente era assim, a gente fazia as coisas para ser reconhecido diante das pessoas. Isso é tempo de menino, porque não é isso que a gente aprende na palavra de Deus, né?
quem sabe, né? Quando nós éramos meninos lá, nós não conseguíamos ver os pontos positivos das pessoas. Nós víamos só os negativos. A pessoa tem lá 10 coisas positivas. Ou, vamos dizer, 9 positivas e 1 negativa. Mas o nosso olho fica lá na 1 negativa. Quem sabe, por causa de uma coisa negativa, isso quando éramos meninos, amém? Ou alguém não deixou de ser menino aqui e faz isso. Em nome de Jesus, não, né? Mas olha, nós fixamos, naquele tempo a gente fixava em um defeito da pessoa. A pessoa já não valia mais nada para nós por causa de um defeito, sendo que ela tinha 9 qualidades. Não sei se vocês estão entendendo. Amém? O amém é bom para eu entender, né, que vocês estão comigo aqui. Amém? Olha, gente, então, isso aí era quando éramos meninos. Mas lá diz assim, ó, quando me tornei homem, quando me tornei maduro, quando amadureci, quando conheci Jesus, quando conheci a palavra de Deus, alimentei da palavra de Deus e obedeci a palavra de Deus, segui a palavra de Deus, eu decidi seguir os ensinamentos de Jesus, o que acontece? Eu deixo para trás o quê? As coisas de menino, né? Eu tenho 2 filhos homens casados, graças a Deus. Agora, já pensou se eles tivessem ficado meninos até hoje? Eu creio que quem é mãe aqui não queria, né? Que o filho... A gente fica imaginando eles na escola, depois a gente imagina eles formando, a gente imagina eles casando, a gente imagina a gente tendo netos, e é assim a vida, tá? Então, queridos, olha, a gente precisa deixar de ser menino. Então, fazer as coisas à maneira de Deus, nos relacionamentos, eu preciso deixar de ser menino. Amém? Se existe ainda um menininho aí dentro de nós, vamos falar, fora da minha vida. Amém? Fala assim, fora da minha vida. Eu quero ser maduro. Eu não quero ser um menininho a vida toda. Tá bom? Esse versículo aí nos leva a pensar se estamos nos relacionando com as pessoas à maneira de Deus. Estamos relacionando com as pessoas à maneira de Deus ou à nossa maneira? Olha, quando eu era menino, então, olha quanta coisa a gente fazia, mas agora, eu e você somos pais espirituais, amém? Nós somos pais espirituais, eu e você. Nós somos referência para quem segue Jesus. As pessoas olham para você, olham para mim e falam assim, olha, a Clauzira é uma seguidora de Jesus. As pessoas olham para você e falam assim, olha, você é uma seguidora de Jesus. Então hoje, nós não podemos ser menino mais, porque como é que a gente vai ser referência para as pessoas? Não é mesmo? Precisamos ser maduros para sermos referência para as pessoas. Ok? Me tornei maduro e agora eu entendo que o amor tudo suporta. Olha agora que a gente deixou de ser menino, olha que bênção. Hoje nós entendemos que o amor tudo suporta, está lá em 1 Coríntios 13. Olha, não é o amor suporta algumas coisas não, diz aí que o amor tudo suporta. O amor é paciente, né? Ser paciente. O amor tudo crê. O amor tudo espera. Não se regozija com a injustiça. Não é melindroso. Não é mimimi, não é melindroso. Está aí em 1 Coríntios 13. Tem capacidade para perdoar. Não procura seus próprios interesses, mas dos outros. Está preocupado em servir e não ser servido. Entendeu? Preocupado em servir. Servir meus irmãos. Servir lá na minha casa. Servir e não ser servido. Porque Jesus ensinou, quando ele lavou os pés dos discípulos ali, ele estava nos ensinando que nós devemos, o quê? Servir. Entendeu?
Olha, ele tem capacidade para perdoar. Tem capacidade para perdoar. Não procura seus próprios interesses, mas dos outros. Entenda agora que o amor jamais acaba. Agora nós entendemos, agora que somos maduros, nós entendemos que o amor jamais acaba. Entenderam? O amor jamais acaba. Nós vamos amar com o amor de Deus, o amor ágape, que agora está em você, que agora está em mim. Porque nós deixamos as coisas de menino para sermos maduros. Aleluia. Trabalhe em nós, Senhor. Para cumprirmos os propósitos de Deus na nossa geração também, queridos, é preciso fundamentar nossa vida na palavra de Deus. A fé, ela é gerada pela palavra de Deus. A palavra de Deus revelada no nosso espírito, sabe o que ela faz? Ela traz transformação. Se a palavra de Deus não está trazendo transformação na sua vida, queridos, não está trazendo, tudo isso que nós lemos aí agora há pouco na palavra de Deus, se a palavra de Deus não está trazendo transformação na sua vida, querido, tem algo errado. Não é errado com a igreja, não é errado com a liderança, é errado com você, comigo. Entenderam? Se a palavra não está te transformando numa pessoa cheia daquele amor que nós vimos em 1 Coríntios 13, o amor de Deus, né? Não procura os seus próprios interesses, está pronto para servir, não para ser servido. Se nós não estamos experimentando isso, uma transformação da palavra de Deus, algo está errado. Porque a palavra de Deus, queridos, a palavra, quando ela é revelada no nosso coração, ela traz transformação. Nós nunca mais seremos os mesmos. Não tem como sermos os mesmos. Quando a palavra revelada é revelada no nosso coração. Agora, quando eu leio a Bíblia e fala, esse 1 Coríntios 13, por exemplo, né? O amor tudo suporta, é paciente, tudo crê, tudo espera. Mas se não for uma palavra revelada no meu coração, se eu não recebo ela como revelação de Deus, eu tenho que receber essa palavra como revelação de Deus. Aí vai haver transformação na minha vida, na sua vida. Amém? Fala, eu quero ser transformado pela tua palavra, Senhor. Amém. Depois que nós recebemos essa palavra, gente, o dia que eu recebi essa palavra na minha vida, eu nunca mais fui a mesma. Eu creio que você também. E à medida que essa palavra, eu vou recebendo essa palavra na obra de Deus, eu abro o meu coração, eu chego ali na igreja para receber, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, eu não fico lá assim, fala com fulano, fala com fulana, a gente não pode ficar assim, né? Fala comigo, Senhor, eu estou aqui, eu quero receber, eu quero ser transformada por essa palavra que está sendo ministrada. Sabe o que acontece? O Espírito Santo nos transforma. Se a nossa vida é a mesma sempre, algo está errado. Porque a palavra de Deus tem que nos transformar dia a dia em pessoas melhores. Em cristãos melhores. Cristãos melhores nos relacionamentos com os pais. Cristãos melhores no relacionamento na célula. Cristãos melhores na igreja. Cristãos que vão exalando o perfume de Cristo. Entenderam? A gente vai exalando o perfume de Cristo. Quando nós recebemos a palavra de Deus na nossa vida. Se você e eu continuamos os mesmos, algo está errado. Não é com a igreja, não é com o seu irmão. É com você, é comigo. Algo está errado em nós. Porque nós não estamos recebendo essa palavra como revelação do Espírito Santo para que eu seja transformada. Para cumprir os propósitos de Deus, gente, na nossa geração, nós precisamos fundamentar nossa vida na palavra e é nossa responsabilidade também ensinar essa palavra às gerações vindouras. Entenderam?
Nós precisamos ensinar essa palavra às gerações vindouras. Eu e você, nós estamos preparando os filhos para serem apenas educados, comportados, bonzinhos, ou para serem transformados por Jesus? Para serem transformados pela palavra de Deus. Entenderam? Muitas pessoas aí fora têm filhos bonzinhos, educados. Não é errado. Precisamos ensinar. Mas nós devemos preparar os filhos para serem não somente isso, não somente educados, bonzinhos, mas nós precisamos, queridos, criar os nossos filhos, preparar os nossos filhos para serem transformados por Jesus. Para serem transformados pela palavra de Deus. Entenderam? Deuteronômio 6, de 5 a 9, fala lá de ensinar a palavra de Deus para os filhos em todo o tempo. Ensine-as com persistência. Com persistência, sabe como que é, gente? É ensinar, é você ensinar e criar os filhos para Deus, né? Isso aí vai envolver algumas atitudes. Olha as atitudes do dia a dia. Orar as refeições com os filhos. Você ora as refeições com seus filhos? Isso marcou meus filhos, pela graça de Deus. Às vezes, só na hora do almoço, nós tínhamos aquele momento total em família. Nós dávamos as mãos, eles pequenininhos, e nós orávamos agradecendo o alimento. Ali a gente está passando valores espirituais para os filhos. Nós estamos passando ali para os nossos filhos que tudo vem de Deus, que nós temos que ter um coração grato. A gente pensa que é orar por orar. Não, queridos. Nós estamos orando, agradecendo, mas nós estamos passando a palavra, os ensinamentos da palavra para os nossos filhos. Entenderam? Orar e ler a Bíblia com os filhos. Orar, ler a Bíblia com os filhos. Ler histórias bíblicas para eles. Ter um bom relacionamento conjugal fala de Deus para os filhos. Porque eu estou na igreja, meu marido está na igreja, mas nós dois somos uma guerra, né? Falta catar as panelas e bater na cabeça do marido, o marido falta quebrar tudo que tem na casa de tanta raiva, chuta tudo, né? Aí os nossos filhos estão lá vendo isso. O marido trata a mulher com grosseria, com estupidez, com má resposta. Sabe? O marido não ensina os filhos a admirarem a sua mãe, a valorizarem a mãe, a família. O marido não valoriza a esposa também, por sua vez, não ensina os filhos a respeitarem o pai. Então, sabe o que a gente está falando para os filhos, gente? Não vale a pena seguir Jesus, não, ué. Meu pai e minha mãe falam que são cristãos, olha lá o que eles fazem. Né? Então, gente, nós precisamos consertar. Se existe isso de errado, nós precisamos nos arrepender disso, nos arrependermos disso, pedirmos perdão para Deus e consertarmos a nossa vida na nossa casa. Se o meu pai, se o meu filho vê o pai dormindo num quarto, a mãe em outro quarto, nós estamos ensinando para os filhos que casamento é desse jeito. E casamento não é assim não, gente. Casamento é dormir junto. Mesmo que um esteja meio bravinho com o outro, mas tem que dormir juntos. Né? Nós temos que ficar juntos. Aí o pezinho esquenta o pezinho do outro. Quando vê, esquece que está magoado um com o outro. Não é assim? Quem é casado? Hã? Gente, olha... Eu estou brincando, mas é assim, querido. Sabe por quê? Ali, dormindo juntos, mesmo meio triste um com o outro, sabe o que acontece? O diabo, cai fora. Falei, esses aqui eu não consigo separar. Agora, se um vai lá para o outro quarto, outro para o outro quarto, o diabo, legal, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Aí um dorme lá no outro quarto e fica pensando assim, ele não gosta mais de mim. E o marido fica lá, aquela mulher, sabe? O diabo vai colocando mais separação entre o marido e mulher. Entenderam? Bom, deixa eu ser rápida aqui, né? Então nós precisamos
ter um bom relacionamento conjugal, porque isto é falar de Jesus para os nossos filhos. Se eles veem os pais orando juntos, os pais conversando, resolvendo os problemas conversando, resolvendo os problemas orando, dessa forma, nós vamos estar ensinando, falando de Jesus para os nossos filhos, dar atenção aos filhos, receber os amiguinhos, os amigos dos nossos filhos bem na nossa casa, gente. Sabe, a gente fala de Jesus para os nossos filhos, se nós recebemos bem os amigos, as amiguinhas dos nossos filhos lá na nossa casa. Os nossos filhos aprendem. Na minha casa, acho que a Clair também, né, eu já tinha até os colchões debaixo da cama, porque vira e mexe, os meninos levavam um dos rapazes, que hoje são líderes, abençoados lá na nossa igreja. Né? São supervisores de células, líderes abençoados, que eles já tinham um colchãozinho debaixo da cama dos meus meninos, já puxavam, já largavam o lençol num lugar fácil, porque eles chegavam, iam na pizzaria, depois do culto, chegavam e dormiam lá. Entenderam? Então, nós precisamos, queridos, falar de Jesus nessas atitudes, tratando bem os amigos dos nossos filhos, dando atenção aos nossos filhos, brincando com eles, assistindo desenho com eles. A gente precisa assistir juntos. Eu assisto desenho com os meus netos, eles amam, porque eu sento e consigo assistir os desenhos. Eu sei um monte de desenho lá, gente, aqueles desenhinhos lá, né? 44 gatos, não sei. E eu fico lá assistindo com eles, e é bom, porque aí a gente vê também se tem alguma coisa passando ali para os nossos filhos que sejam errados, né? Bom, é assim que nós ensinamos a palavra para os nossos filhos, para essa geração e para a geração vindoura. Para cumprirmos os propósitos de Deus, queridos, na nossa geração é preciso mudar o destino da sua geração. Eu posso mudar o destino da minha geração? Você pode mudar o destino da sua geração? Sim, nós podemos mudar o destino da nossa geração. Como? Olha, nos posicionando na presença de Deus. É tomando posição mesmo na presença de Deus. Fazendo escolhas que abençoarão a nossa vida e a vida daqueles que virão depois de nós. A vida da próxima geração e das próximas gerações, vamos dizer assim, das gerações vindouras. Nós podemos mudar, né? Fazendo escolhas, então, que abençoarão a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja. Sabe por quê, gente? Tem pessoas que fazem escolhas, tem jovens que fazem escolhas para a sua vida tão tristes, que além deles estragarem a vida deles, eles estragam a vida da família, estragam a vida dos filhos e estragam as gerações futuras. Eles abrem brecha para o inimigo entrar e agir na família deles. Entenderam? Entrar e agir na vida deles. Então, olha, para cumprirmos o propósito de Deus, na nossa geração, nós precisamos mudar o destino da nossa geração, fazendo escolhas que vão abençoar a nossa vida. E nós lembramos, e também da igreja, e assim por diante. Nós lembramos de Raabe. Olha, queridos, Josué 6:26 diz assim, 25, perdão, Josué 6:25. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Então Josué enviou 2 espiões para examinar a terra, especialmente lá de Jericó. E eles entraram, então, na casa de Raabe, e a Raabe, queridos, era uma prostituta. E eles entraram lá, e o rei de Jericó foi avisado que aqueles homens, os espias, entraram lá na casa de Raabe. Mas aí Raabe levou aqueles homens para o terraço e escondeu aqueles homens no terraço, sabe? E à noite, quando a noite chegou, ela
colocou uma corda pela janela, ela desceu eles por uma corda na janela lá do terraço. E esses homens foram salvos. Eles foram salvos. Mas antes disso, queridos, em Josué 2, 11 a 13, sabe o que acontece? Raabe reconheceu que o Deus daqueles homens era o Deus verdadeiro. Porque eles eram diferentes. E ela reconheceu que o Deus deles era o Deus verdadeiro. E aí, ela pede para eles que eles jurem pelo Senhor, que assim como ela foi bondosa com eles, que eles também sejam com ela e com a sua família, livrando-os da morte. Livrando-os da morte. E eles então prometem tratá-la com bondade e fidelidade quando o Senhor desse a terra para eles. Tá? E eles orientaram ela. Falou assim, ó, quando a cidade aqui for atacada por nós, você vai colocar um cordão vermelho na janela e vai levar toda a sua família para a sua casa e ficar lá. Então, aquele cordão vermelho era a marca de que ali, naquela casa, ninguém poderia morrer. Não poderiam atacar ninguém lá naquela casa que tinha um cordão vermelho na janela. E sabe o que ela fez? Ela fez exatamente como eles falaram. E quando eles atacaram Jericó, ela e a sua família e os seus pertences também. É interessante, gente. Os pertences também foram poupados. Ela, a família e os pertences deles foram poupados. Nós sabemos, gente, que a atitude de Raabe fez com que ela entrasse para a genealogia de Jesus. Se vocês forem lá na genealogia de Jesus, está o nome lá de Raabe, tá bom? A escolha de Raabe mudou o seu destino e também o destino da sua família. As suas escolhas, queridos, as minhas escolhas podem mudar o destino da nossa vida e da nossa família, entenderam? O dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu mudei o destino da minha vida e da minha família, porque Jesus entrou na minha casa. A Clair começou a frequentar mais novinha a igreja, com 9 anos ela já ia com as minhas tias, mas ela se converteu lá pelos 13, não foi, Clair? Aí, então, nós fomos, e sabe o que aconteceu? Nós fomos, a nossa geração e a geração que veio foi abençoada. Meu pai se converteu, minha mãe se converteu pela graça de Deus, né? E hoje os meus filhos são cristãos, os filhos da minha irmã são cristãos. Vocês entenderam? Então as nossas escolhas hoje vão abençoar a nossa geração, as gerações vindouras. Então, queridos, a sua escolha pode mudar o seu destino e também da sua família e também das gerações seguintes. Cada escolha que fazemos poderá afetar a nossa vida de nossa família, pode afetar ou abençoar. Entenderam? Nós vemos famílias, gente, onde a mãe é mãe solteira, a filha daquela mulher é mãe solteira, aquela filha solteira teve outra filha solteira, todo mundo vai sendo mãe solteira. Entenderam? Existem famílias, enquanto só a conversão em Cristo é que muda o destino das gerações seguintes. Aí a conversão, o arrependimento muda a história daquela geração. Porque aquela geração agora conhece a palavra de Deus. E aquela geração não vai falar assim para sexo fora do casamento. Aquela geração não vai falar sim para o divórcio, porque existem também famílias que todo mundo vai divorciando. A geração e geração. Quando a gente entrega a vida para Jesus, nós fechamos a porta para isso na nossa vida, entenderam?
Entenderam? A gente fecha a porta disso na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e fazemos as coisas segundo a palavra de Deus. Aí você pode falar assim, mas eu não conhecia Jesus lá atrás, eu fiz tudo errado. O seu passado, Deus não considera mais. Entenderam? Se você se arrependeu, é agora. A sua vida é daqui para frente, com Jesus, fazendo as coisas certas, na maneira certa, de acordo com a palavra de Deus. Entenderam? As coisas que passaram, Jesus não considera mais, se você realmente arrependeu. E daqui para frente, é fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Amém? Olha, então nós vemos aí, queridos, a mudança que houve, né? Porque Raabe fez a escolha, ela fez a escolha certa. Não vamos fazer escolhas, gente, escolhas que vão afetar nossa família, que vão afetar nossa vida, a nossa família, afetar a nossa igreja, né? Vamos fazer escolhas de acordo com a palavra de Deus, porque agora você conhece Jesus, entenderam? Lá você era menino, mas agora não. Agora você já conhece Jesus, já está amadurecendo dentro da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. A escolha de Raabe mudou o destino da sua geração e das vindouras. Bom, e por último, para cumprir os propósitos de Deus na nossa geração, é preciso, queridos, fazer aliança com a família espiritual. Fazer aliança com a família espiritual. Atos 2, do 42 a 47, é um texto maravilhoso, mas eu vou ficar só com 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Nós vemos nesse texto que a igreja primitiva vivia em comunhão. A igreja primitiva vivia em comunhão. A vida cristã, queridos, você hoje entregou sua vida para Jesus. A vida cristã, ela não consiste em apenas crer em Jesus, seguir Jesus, assistir pela internet os cultos, assistir pela televisão pastores, pregações da palavra de Deus. A vida cristã não consiste apenas nisso. Ela consiste também em participar ativamente da igreja, participar ativamente da célula, ou seja, da família espiritual. Vocês entenderam? Consiste nisso também. Olha, é preciso comunhão uns com os outros. Igreja sozinha não existe. Igreja somos nós, e nós juntos. Não sei se vocês entenderam. Igreja sou eu, você, mas nós juntos. Isso é a igreja, tá? Então, queridos, vida cristã envolve crer em Jesus, seguir Jesus. Nós podemos assistir pela internet a palavra de Deus, né? Mas não consiste só nisso, não. Consiste também, né, em participar ativamente da obra de Deus. Participar ativamente da igreja, da célula, da família espiritual. Muitos encaram congregar como opcional. Né? Tem pessoas que falam, não, congregar, eu sou de Jesus, eu não preciso estar lá na igreja, ir numa célula, não, eu sou de Jesus, estou aqui na minha casa. Queridos, muitos encaram congregar como opção, mas não é opção. Nós devemos congregar. É algo que nós precisamos para a nossa vida e nosso crescimento. É muito fácil ser crente sozinho, né? Agora, junto com o outro, com as diferenças, é que o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Nós vamos sendo moldados, transformados, nos relacionamentos. Então, queridos, congregar não é uma opção, mas é uma aliança com a família espiritual. Congregar é aliança com a família espiritual. Não esqueçam disso. Se eu e você, né, estamos dentro dos propósitos de Deus, nós precisamos congregar, sabe por quê? Porque congregar
é uma aliança com a família espiritual. É claro, né, gente, que no momento nós estamos passando por nós estamos passando aí por momentos meio difíceis, né, com algumas restrições. Nós estamos aí com algumas restrições, mas isso é um momento, mas o nosso coração deve ser de estar aqui, congregando. Ontem até eu falei com uma irmã, acho que foi com a Neide, não lembro. A Neide ou a Ângela, eu não lembro. Eu sei que eu falei assim, amanhã nós temos culto. Não, eu falei, tem que fazer inscrição. Já fizemos lá, já fizeram a nossa inscrição. Sabe por quê, gente? São pessoas que entenderam, vocês também entenderam, que congregar é uma aliança com a família espiritual. E aliança é um compromisso. Aliança é compromisso, entenderam? Então, isso não pode faltar na nossa vida. O quê? Nós estamos aliançados uns com os outros, entenderam? Ter comunhão, nós queremos ter comunhão uns com os outros. Eu estou tentando pular aqui por causa do tempo, né? Um membro tem que estar vinculado ao outro, vale a pena, queridos. Vale a pena a gente sacrificar o nosso ego, o nosso eu, as nossas vontades, sacrificar o nosso individualismo, entenderam? Eu fico vendo lá na igreja, gente, eu fico assim, glorificando a Deus. Nós temos aqui irmãozinho lá da igreja, né, Alberto? Irmãozinho lá da igreja, e talvez ele veja isso lá. Eu fico assim encantada de ver pessoas deixando muitas coisas para estar juntos, né? Então, deixam de assistir um filme, deixam de dormir mais cedo, para estarem jantando com um casal, convida outro casal, e eles vão edificando. Não é convidar para ficar com conversa que não edifica, não, sabe? Eu vejo lá, né, os casais reunindo um com o outro, convidando para jantar, para ajudar o outro, para encorajar o outro a seguir Jesus, para encorajar o outro a lidar bem com a sua esposa, a lidar bem com o seu marido, incentivando, né, encorajando uns aos outros. Sempre as casas tem uma convidando para tomar um lanchinho juntas. Uma mulher da igreja convida a outra para tomar um lanchinho juntas, para estarem buscando a Deus, para estarem relacionando, ajudando aquela pessoa que está meio abatida. Então, querido, sabe, é maravilhoso nós vivermos em comunhão. Eu dou glórias, né? Está um jantando na casa do outro, a liderança, um estimulando o outro, eles reunindo, procurando investir estratégias novas para ganhar vidas, para trabalhar com vidas. Constantemente a gente vê isso, glória a Deus por isso. Né? E o amor do Espírito Santo, que vem do Espírito Santo, vai aquecendo os corações quando nós estamos em comunhão. Então é maravilhoso. E eu tenho visto aqui também, né? A gente tem visto isso aqui, glória a Deus. As células reunindo, um se importando com o outro, um cuidando do outro, brincando, brincadeiras saudáveis. E assim nós vamos, o povo de Deus, a igreja de Cristo, se amando, se perdoando, porque um tem um defeito, mas eu também tenho, e nós vamos perdoando, e nós vamos caminhando juntos. Gente, vale a pena sacrificar o nosso ego, o nosso individualismo, para a gente estar em comunhão, estarmos juntos. Né? Às vezes nós vamos pagar um preço de sacrificar a nossa agenda. Às vezes a gente nós sacrificamos a nossa agenda para poder estar com alguém, para poder aconselhar uma pessoa, para poder visitar alguém, né? Alguém da célula. Às vezes nós vamos sacrificar ficando menos nas redes sociais para estarmos servindo na obra de Deus. Tem gente que chega lá na igreja, gente, 16h, o culto é 6h30. Aqui também. Muitos vêm mais cedo, arrumando coisas para servir,
para nos servir, para servir o Senhor. Porque quando nós servimos o nosso irmão, nós estamos servindo a Deus. Entenderam? Então, vale a pena, muitos têm que pagar um preço, né, de sacrificar a agenda, ficar menos nas redes sociais, menos na TV, dormir menos. Mas os resultados dessa comunhão, queridos, serão maravilhosos, tá? Não só nessa geração, mas nas gerações vindouras. Um vai aprendendo com o outro, né? Como eu estava dizendo para vocês, lá em casa já tinha o colchão debaixo da cama dos meus filhos, que os meninos dormiam lá, os amigos da igreja. Hoje eu vejo esses amiguinhos deles, que hoje são líderes, abençoados lá na igreja, servos de Deus, buscando no Senhor, para ter uma vida familiar na bênção de Deus. Não estou falando que são perfeitos, não, mas eles estão batalhando para andar com Deus, entenderam? Hoje eu vejo eles acolhendo outros em suas casas, recebendo outros, abrindo suas casas para célula. E é maravilhoso. Então, uma geração vai passando para outra geração esses valores, entenderam? Essa aliança, queridos, com a família espiritual, não pode faltar nessa geração. A aliança com a família espiritual não pode faltar nessa geração. Sabe por quê? Se não tiver nessa geração, não vai ter na vindoura. Então, nós precisamos estar aliançados espiritualmente nessa geração para atingirmos a geração, para marcarmos a geração vindoura também. Amém? Vamos ficar de pé? Olha, queridos, essa geração nossa hoje, a nossa geração, ela precisa de valores cristãos. Ela precisa de valores cristãos sólidos, sabe? Essa geração precisa ver em nós a vivência dos valores cristãos. Essa geração precisa nos ver praticando a palavra de Deus, praticando os ensinamentos da palavra de Deus. Nós não podemos deixar, queridos, de ensinar os nossos filhos no dia a dia a palavra de Deus. Você que é jovem pode falar assim, eu não tenho filho, o que a pastora está falando isso aí? Mas você vai ter filhos. E aprenda desde já, né, a estar passando a palavra de Deus para os seus filhos, palavra que transforma, palavra que muda, palavra que faz diferença, palavra que vai trazer vida para os seus filhos. Sabe por quê, gente? Ter casa boa, ter carro bom, ter isso, ter aquilo, Deus não é contra nada disso. Você pode, Deus vai te dar graça, força, você vai melhorar na sua vida, sabe? Mas viver sem a presença de Deus, sem a vida eterna, misericórdia. Entenderam? Nada vai ter valor. Nós devemos estudar, batalhar, trabalhar, buscarmos crescimento profissional. Mas, queridos, isso tudo é bom, mas deve ser usado para Deus também, né? Mas tudo isso é bom, mas sem a vida em Cristo não dá. Então nós precisamos ensinar a palavra de Deus, palavra que transforma. É preciso joelho dobrados, gente, e lágrimas por essa geração. Nós precisamos ter joelhos dobrados e lágrimas e chorar por essa geração, sabe? Deus chama essa geração para proclamar a salvação de Jesus, para proclamar a libertação, para proclamar a cura que só Ele pode dar. Deus te chama, meu querido, minha querida que está aqui, você que está aqui nessa noite. Ele nos chama, sabe, para nós proclamarmos a salvação de Jesus. Mas para proclamar a salvação de Jesus, as pessoas precisam ver em mim, precisam ver em você a vivência da palavra de Deus, entenderam?
precisa ver em você, em mim, a vivência da palavra de Deus. Nós não podemos dar brechas, queridos, para ações malignas na nossa geração. Não dê brechas para ações malignas na sua geração, tá? Chega de histórias familiares negativas. Chega, não chega? Chega de histórias familiares negativas, tristes. Quantas histórias tristes. Outro dia eu conversando com uma pessoa, gente, ela disse não para a história antiga dela, da família dela. Mas na família dessa pessoa, todos os irmãos envolvidos com droga, todos os irmãos envolvidos com alcoolismo e drogas, né? Todos foram abandonados. Rejeição de todos os lados. Então, mas um dia, essa pessoa, ela disse, não, eu não quero essa história para minha vida. Essa história que meus pais viveram, eu não quero para minha vida. E essa pessoa está lá, andando com Jesus, caminhando, com lutas, dificuldades, mas amando Jesus, seguindo Jesus. E Deus mudou a história dessa pessoa. E tem transformado ela e a sua família pela graça de Deus. Então, querido, chega de histórias negativas na sua família, na sua história. Chega de histórias pecaminosas na minha e na sua família, amém? Que o pecado fique longe de nós, da nossa casa, da nossa família. Eu e você podemos dar um basta nisso, pelo poder do nome de Jesus. Nós podemos dar um basta. Eu e você podemos falar chega, né? E eu não vou passar esses pecados, essas coisas erradas na minha família para a próxima geração e assim por diante. Jesus chamou a existência, queridos, essa geração. Jesus chamou você à existência para você fazer diferença. Alguém pode ter te convidado para estar aqui. Você não pense que foi por acaso. Não foi por acaso. Deus quer mudar a sua história. Amém? Deus quer mudar a sua história. Você não está aqui por estar. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. E Ele quer mudar a sua história. As gerações vindouras. Ele quer mudar a sua vida, o seu coração, as suas atitudes. Jesus chamou a existência essa geração para fazer diferença e para abençoar a geração futura. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Cante, você que conhece.
filhos, dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante. É contigo, é em ti. É contigo, é em ti. Na sua vida, queridos, que até 1000 gerações a bênção vai estar, amém? A bênção do Senhor, começando da sua geração, até 1000 gerações, para a glória do Senhor. Seus filhos serão bênção, sua casa será uma bênção, amém? Declara olha esse cântico. A equipe de louvor da nossa igreja, há uns meses atrás, ministrando essa música, esse cântico. Eu já tinha ouvido também, né, Ana Paula, Valadão, Gabriel Guedes. Eu já tinha ouvido eles cantando, mas naquela noite ali na igreja, o Espírito Santo falou tanto comigo e me deu esses pontos aqui dessa mensagem. O Senhor foi me dando, eu fui anotando. Então eu tenho certeza que essa palavra, ela veio para nos transformar. Amém? E nessa noite você vai sair daqui renovado, transformado pela palavra, declarando a bênção sobre as gerações dos teus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus pais também, e sobre os filhos que vocês terão. Deus, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigada pela palavra do Senhor que nos transforma. Obrigado porque, Senhor, nunca mais nós fomos os mesmos desde que entregamos a nossa vida para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos deixar as coisas de menino, mas vivemos como maduros, como cristãos maduros, fazendo diferença nessa geração e nas gerações vindouras. Nós queremos, Senhor, ser bênção para essa geração e para as gerações vindouras. Que esta igreja que foi levantada pelo Senhor, a Light nasceu no coração do Senhor, Pai. E, Senhor, nós sabemos que esta igreja vai fazer diferença nas gerações vindouras. Até 1000 gerações serão abençoadas. Muitas gerações serão abençoadas por esta obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Palavra boa, gostosa, né? Que nós possamos acordar para mudar a nossa geração. Amém? Amém? A sua família vai ser diferente. A família dos seus filhos vão ser diferente. Dos seus netos, bisnetos, diferente. Porque vão aprender a viver com Deus através de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar agora, só dizendo uma coisa rápida aqui com os irmãos. Terça-feira nós vamos ter presencial a Terça Light. Então, amém?
terça-feira presencial, a terça light. E lembrando, primeira semana do mês, amados. Primeira semana do mês, quarta-feira, vamos ter a oração e o jejum, 12 horas de jejum, né? Então nós vamos reunir aqui quarta-feira para a gente orar e buscar a presença de Deus. Amém? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Clauzi, pela palavra. Vamos ficar com as mãos assim e vamos receber a bênção. Que a graça eterna do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso maravilhoso Pai, a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo estejam sobre nós, para nós mudarmos a nossa geração para a glória de Deus. Amém. Amém. Obrigado. Terça-feira e quarta-feira, 20 horas, estamos juntos. A bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos.